Olá pessoal aí de casa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ângela Ribeiro, da disciplina de Língua Portuguesa da Escola Hermógenes Dias de Araújo. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os gêneros textuais anúncio, infográfico e cartaz. Os objetivos da aula são aprender o sentido geral dos textos, conhecer e analisar os gêneros textuais anúncio, infográfico e cartaz, relacionar os textos com o contexto social e experimentação de papéis sociais. Vocês devem perceber que na apostila 3 que vocês receberam, nós estamos lendo os textos sobre Lucimele, onde ela fala sobre as mudanças ocorridas na sua vida com a pandemia da Covid-19. Hoje, nós vamos relacionar essa pandemia da Covid-19 com a pandemia da gripe espanhola, que foi uma pandemia de 1918. Nessa pandemia, o vírus influenza, que é o vírus da gripe, sofreu uma mutação e causava uma infecção respiratória que tinha os sintomas de febre, tosse, coriza e mal-estar. A diferença é que esses sintomas eram mais intensos do que uma gripe normal e também eles eram de fácil contaminação, o que levou muitas pessoas à morte. Para a gente fixar essa informação, vamos ler as informações a seguir. O que foi a pandemia da gripe espanhola? A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, devido a uma mutação do vírus influenza, que atingiu todos os continentes e matou aproximadamente 50 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, ela espalhou-se por todas as regiões do país e causou a morte de 35 mil brasileiros. Na foto ao lado, nós podemos ver vários soldados que foram afetados pela gripe espanhola em um hospital no estado do Kansas, Estados Unidos, em 1918. Na próxima imagem, nós também podemos ver o uso de máscara, que foi comum em alguns locais dos Estados Unidos, como forma de diminuir o contágio da gripe espanhola. Mais adiante, nós também podemos ver a foto de dois estudantes da Flórida se preparando para ir à escola em 1918. E eles estavam em meio à pandemia da gripe espanhola. Agora que nós já conhecemos esse contexto da gripe espanhola e entendemos que, assim como o Covid-19, existiram outras pandemias causadas por vírus. Então, agora vamos analisar um anúncio publicitário de 1918. Nesse anúncio, vocês vão observar que nós temos um produto, que no caso era um automóvel, que estava sendo relacionado com o vírus influenza. Vamos analisar o anúncio. Aqui ele diz o seguinte: Vossa Senhoria já teria refletido sobre a influenza? É melhor prevenir-se que se curar. Está provado que a maior propagação das moléstias contagiosas são os veículos de uso público. Só tendo seu automóvel particular lhe evitará esse contágio. Chandler, elegante e confortável, resistente e econômico. Nesse anúncio aqui, nós vemos uma pergunta dirigida ao leitor, que diz: Vossa Senhoria já teria refletido sobre a influenza? Nós também vemos uma palavra destacada, que era a doença da época, a influenza. Também temos uma frase destacada, que ele é um provérbio, ou seja, um ditado popular. Isso que trazia um conselho para as pessoas. E também nós vemos um trecho que relaciona a influenza ao produto. O produto, a imagem do produto, que é um carro, e também a sua marca, Chandler. E o slogan dessa marca, que era elegante e confortável, resistente e econômico. Para fixar melhor essas informações, vamos realizar a leitura de algumas características do anúncio publicitário.
Bem, o anúncio publicitário é um gênero textual que circula nos principais meios de comunicação de massa: jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Sua finalidade é promover um produto ou um serviço. Nós também podemos encontrar os anúncios publicitários em outdoors, panfletos, nas ruas, cartazes e também nas redes sociais. Você já deve ter visto quando você coloca play em um vídeo do YouTube que aparece um pequeno vídeo no meio daquele vídeo que você quer assistir. Esse vídeo que aparece no meio, ele é um anúncio publicitário. Agora, além dessas características, vamos fazer a leitura de outras características. Nos anúncios publicitários, nós podemos ver uma linguagem simples e criativa. Também o uso de imagens, slogan, que são frases fáceis de lembrar, expressões de humor, entre outros. Além disso, os anúncios apresentam verbos no imperativo, que é um modo verbal que exprime ordem. Aqui, nesse anúncio, que é um anúncio atual, nós podemos ver o uso desses verbos no modo imperativo com mais ênfase do que no anúncio anterior de 1918, que ainda utilizava os verbos no modo presente. O anúncio diz o seguinte: a TV que recarrega com o celular. Compre o equipamento e faça a recarga do seu jeito, a partir de 12 vezes de R$ 9,90. Compre já. Esse anúncio possui dois verbos no modo imperativo, que é compre e faça, o que está induzindo o leitor a consumir aquele determinado produto. Agora que nós já analisamos esse gênero, anúncio, vamos passar para o próximo gênero, que é o infográfico. Analisando esse infográfico, nós podemos ver a utilização de imagens. Também temos as informações sintetizadas, a relação entre imagens e informações. Observem que uma das imagens é o globo terrestre e nele vocês podem ver os locais onde o navio Demerara ancorou. Também nós podemos ver a imagem de um homem que está amplamente surpreso pelo aumento de casos das mortes pela gripe espanhola em 1918. Observem que o gráfico ele acompanha a linha do tempo com o número de mortos nos anos de 1912 a 1919. Agora que nós já analisamos esse cartaz, que também era da época de 1918, vamos ler algumas informações sobre o gênero textual infográfico. O gênero textual infográfico, info vem de informação e gráfico de desenho, imagem. Em outras palavras, o infográfico é uma ferramenta que serve para expor informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos gráficos. Gravem isso, é muito importante. Quando você vê o nome infográfico, info vem de informação e gráfico vem de desenho. Então, esse gênero traz sempre informações associadas a desenhos ou imagens. Agora vamos passar para o gênero textual cartaz. Vamos analisar esse cartaz, que também é da época de 1918, e ele vem falando sobre a gripe espanhola. O título do cartaz é Cuidado com a gripe espanhola, tem levado muitos à cova. Esse é um título bastante chamativo, que ele quer alertar o leitor sobre os perigos da gripe espanhola. Nele, nós também vemos a linguagem verbal, que é essa linguagem escrita que está aqui no cartaz, e a linguagem não verbal, que é o uso de duas imagens, as charges. E também a função apelativa, que é aquela função que visa persuadir o leitor a fazer determinada ação. Nesse caso, seria prevenir-se contra a gripe espanhola. Vamos dar um zoom nas informações do cartaz para fazermos a leitura mais detalhada. A charge número 1 diz: mais uma,
A espanhola fala: faça o favor de dizer ao diretor que estou às suas ordens. O funcionário da saúde responde: mas creio que não há mais lugar. E, novamente, a espanhola fala: mas como não, se o doutor Seidel me disse que eu aqui teria uma colocação segura? Isto é um embuste, ou seja, uma mentira. Aqui, nessa charge, analisando o contexto da imagem, percebemos que a morte ela está fantasiada de dançarina espanhola e, ao lado dela, nós temos um funcionário da saúde pública. Agora vamos fazer a leitura da charge número 2. Nessa charge, nós podemos perceber a presença de 2 idosos e eles estão comentando sobre o agrupamento de enfermos na pandemia de gripe espanhola. O que, dona Quitéria? A senhora escapou? É verdade, seu Praxedes. Lá em casa eram 19 doentes. Mas eu saí de casa porque não gosto de agripamentos. Essa charge ela foi publicada em um jornal da época. E o humor dessa charge é trazido pelo neologismo agripamentos, que está criticando que os doentes podiam estar agrupados, mas os sadios não poderiam se agrupar. Agora vamos realizar a leitura do poema que também está presente no cartaz. O título do poema é Previna-se contra a gripe. Perdigotos, que perigo! Se estás resfriado, amigo, não chegues perto de mim. Sou fraco, digo o que penso. Quando tossir, uso o lenço e também se der a tim. Corrimões, trincos, dinheiro, são de germes um viveiro. E da gripe mais frequente, não pegá-los impossível, mas há remédio infalível. Lave as mãos constantemente. Se da gripe quer livrar-se, arranje um jeito de disfarce. Evite o aperto de mão, mas se vexado consente, lave as mãos frequentemente, com bastante água e sabão. Da gripe já está curado? Bem, não queira apressado voltar à vida ao normal. Consolide bem a cura, senão você, criatura, recai e propaga o mal. Esse poema ele foi publicado em 1918, o autor dele é desconhecido, e ele estava presente na cartilha de Serviço Nacional de Educação Sanitária. E vocês podem perceber que ele fala de um jeito de prevenção muito importante, que também nós vemos na pandemia do Covid-19, que é lavar as mãos frequentemente com água e sabão e também evitar o contato físico com outras pessoas, não é isso? Agora que nós já analisamos esse cartaz, vamos ler algumas informações sobre o gênero cartaz. O gênero cartaz, a principal função do gênero textual cartaz é informar. Amplamente utilizado na transmissão de mensagens, encontramos cartazes nas ruas, nos cinemas, nos hospitais, nas escolas, etc. Informam sobre eventos, divulgação de produtos e campanhas de conscientização. Vocês com certeza já viram cartazes em vários lugares, inclusive na escola de vocês. Então fiquem atentos quando vocês chegarem à escola presencialmente para ver se tem algum cartaz. Agora vamos fazer a leitura de um cartaz da atualidade, que ele visa alertar também sobre os perigos do coronavírus e também atitudes que podem salvar vidas, que seria ficar em casa para proteger sua família e amigos. Bem, pessoal, já estamos chegando ao final da nossa aula. Agora vamos sistematizar o que nós aprendemos hoje. Na aula de hoje, estudamos sobre os gêneros anúncio publicitário, infográfico e cartaz. Aprendemos sobre a pandemia da gripe espanhola, vimos textos antigos de 1918 e 1919 sobre a gripe espanhola, analisamos charges antigas, relacionamos textos antigos com a nossa realidade. Essa foi a aula de hoje. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.